Bom, agora nós vamos falar sobre injeção de dependência, né, com o Spring e OC. Especificamente, vamos tratar de escopo dos BIMs. Então, vamos lá. Vamos conhecer esses conceitos aí. O entendimento sobre escopos de BIM dentro da estrutura do Spring, ela é, assim, muito importante para o desenvolvedor de software. O escopo de um BIM define o ciclo de vida e a visibilidade desse BIM nos contextos em que é usado. O Spring define alguns tipos de escopos, como, por exemplo, Singleton, Request, Session, Application, Prototype, WebSocket. Bom, de todos esses aqui, o padrão, o que é mais utilizado é o Singleton. Tá? Existem outros também. Quando você não define nada, no caso da nossa programação aqui em Java, ele vai assumir o Singleton. Tá? Esses outros aqui a gente tem que especificar. Então vocês vão entender isso na prática. E o objetivo dessa aula é apresentar o conceito desses escopos aqui, né, que são os escopos de BIMs do Spring, e em termos práticos a gente vai mostrar o Singleton e o Prototype. Com esses dois aqui vocês vão ter uma noção desses outros, tá? Que eventualmente a gente precisa. Por exemplo, Session. Esse escopo aqui ele é importante porque quando você está numa página web, por exemplo, imagine que quando, por exemplo, olha, eu vou abrir aqui, eu estava até mostrando isso para os outros alunos, eu estou nessa página aqui que é um sistema meu web. Tá? Então, quando eu abro aqui, quando eu logo, eu vou colocar aqui minhas credenciais, né? Meu e-mail, minha senha. Quando eu acesso a aplicação, tá? Ele verifica as minhas credenciais, ele vai verificar que está tudo ok e vai me dar acesso. Quando ele me der acesso, o sistema abre para mim uma sessão. Isso aqui é uma sessão. Então, quando eu navego entre as páginas, por exemplo, eu vou entrar nessa página aqui agora, ó. Eu vou definir que eu quero entrar na rota para poder consultar um documento de arrecadação. Bom, para entrar nessa rota aqui, eu estou usando a mesma sessão. Eu estou mudando de rota usando a mesma sessão. Tá? Então, eu tenho um escopo de sessão. Então, enquanto eu estiver logado na minha aplicação, eu estou usando uma sessão. Quando eu venho aqui, ó, e fecho a minha aplicação, eu encerro a sessão. Tá? Então, o escopo de sessão, por exemplo, é trabalhado dessa forma. Tá? Nessa aula de hoje eu vou mostrar Singleton e Prototype. Tá? Definir um BIM com o escopo Singleton significa que o container cria uma única instância de BIM. Então, eu criei um objeto e aquele objeto vai servir para a minha aplicação. Tá? Então, eu tenho uma classe, eu tenho uma classe, digamos, produtos controller, por exemplo. Tá? Se eu instancio aquela classe, aquela instância vai valer para toda a minha aplicação. Enquanto eu estiver usando, toda hora que eu for executar um método e tal, eu estou naquela instância. Eu posso até mudar o nome do objeto. Eu estou com aquela sessão, eu estou com aquela instância em aberto. Tá? Vocês vão entender isso na prática. Todas as solicitações para esse nome de BIM retornarão o mesmo objeto, tá? Que é armazenado em cache. Quaisquer modificações no objeto serão refletidas em todas as referências ao BIM. Esse escopo Singleton é o valor padrão adotado pelo Spring. Então, ele é padrão, o Singleton, que a gente vai mostrar. Se nenhum outro escopo for especificado, obviamente. Né? Então, a gente vai ver isso agora na prática. Então, vamos lá. Então, a gente faz aqui o seguinte, ó, pegando um gancho naquela nossa aplicação, vamos fazer o seguinte, para a gente poder exemplificar a utilização do escopo do BIM, dos BIM Singleton,
a criação de um único bin objeto dentro do application context de uma implementação que a gente vai fazer lá na classe checkout. Então, olha, eu estou na classe checkout, que é essa classezinha aqui, né, que vocês se lembram. Olha o que a gente está fazendo aqui. Eu criei aqui uma propriedade chamada count, do tipo privada, né, um inteiro count. Então, esse cara aqui é uma propriedade dessa minha classe. Então, se eu instanciar um objeto, esse objeto ele tem essa propriedade. Tá? Beleza. Bom, dentro do finalizar, eu mandei somar o count. Vocês se lembram que quando a gente instancia aqui o checkout, a gente sempre manda imprimir, né, alguma coisa, né? A gente usa a impressora para imprimir. Então ele vai passar aqui. Então quando ele entrar aqui dentro, ele vai definir o count, ele vai somar o count. Então se o count vai começar valendo 0. Quando ele entrar aqui, quando ele imprimir pela primeira vez, count vai valer 1, porque ele somou uma vez. E aí esse método get quantidade de pedidos finalizados, ele vai retornar, get, né? Ele retorna o count. Se eu executar isso aqui uma vez, ele vai retornar 1. Se eu chamar mais uma vez, tem que ser 2. Depois tem que ser 3. Seria essa a ideia? É isso que a gente vai ver na sequência dessa apresentação. Então vamos lá. Agora vamos para a classe main, que é a classe que executa, né? Que é a classe que instancia aquele objeto. Então, ó, na classe main, nós vamos criar 3 variáveis. C1, C2, C3. Observe que essas 3 variáveis capturam a instância de um mesmo bin. Então vamos lá, ó. Checkout é a classe. C1 é igual a context.getBin. Aqui, lembra, eu estou instanciando um objeto chamado C1 da classe checkout. Aqui eu coloquei C1 ponto finalizar. Então ele vai lá e vai executar o finalizar. Então, ele vai somar aqui o count. Ele vai criar o count e vai somar 1. Aí, depois, eu vou criar um outro objeto chamado C2, da mesma classe checkout. Olha, eu estou instanciando um outro objeto para a mesma classe. E eu estou chamando o C2. Então, ele vem aqui, ó. Bom, será que ele vai somar mais 1, ele era 1, soma vale 2, ou, pelo fato de ser C2, quer dizer, é um outro objeto, né? Ou será que ele vai zerar e para esse C2 ele vai valer 0, passa a valer 1? Então, quando ele entra aqui, o count vai valer 2 ou vai valer 1? Quando ele entra no C3, o count passa a valer 3 ou passa a valer 1, pelo fato do C3 ser um outro objeto? Quando eu mandar imprimir aqui, ó, C1.get quantidade de pedidos finalizados, bom, onde é que está o get quantidade? Eu estou mandando retornar o quê? O count, né? Aqui, ó. Ele vai o quê? Ele vai imprimir o count. E quando ele for imprimir o C1.count, né, que é o retorno, que é o get quantidade de pedidos finalizados, que ele vai imprimir, ele vem aqui e retorna o count, ele vai imprimir, ó. Return count, imprime o que ele retornar, que é o count. Ele vai imprimir o quê? Ele vai imprimir 1, ele vai imprimir 2, porque eu entrei aqui de novo, ele vai imprimir 3, que eu entrei aqui de novo, e que ele vai imprimir? Aí fica a pergunta, né? Então, olha, eu escrevi isso aqui, ó. Pela lógica, a cada chamada ao método finalizar, chamei uma vez, chamei 2 vezes, chamei 3 vezes. Incrementamos em 1 o valor de count na classe checkout. Então, ó, toda hora ele passa aqui, né? Na classe checkout, como ele tem que vir aqui na classe checkout, e quando ele instancia, né? Ele cria o objeto, ele tem que entrar aqui. Então, quando ele passa no imprimir, ele soma. Observe que ele é chamado 3 vezes nas linhas 15, 18 e 21. Embora tenhamos criado 3 variáveis, C1, C2 e C3, com aspecto de objeto, né? São variáveis que eu criei, mas que têm a característica.
Tem tudo de objeto. Diferentes são diferentes, ó, C1, C2, C3. Todas elas capturam a instância de um mesmo bin. Todas elas vai pegar o quê? O mesmo bin, que é o quê? Que é o objeto do checkout. Tá certo? Estamos imprimindo o valor de C1 na linha 23. Aqui na linha 23 eu imprimi o valor de C1, que executou o método finalizar uma vez na linha 15 aqui, ó. Foi quando eu instanciei. Veja o resultado no próximo slide. Aí vem a pergunta. Ele vai imprimir 1, porque ele passou aqui uma vez. Ele vai imprimir 2, 2, provável que não, porque ele passou 3 vezes. Ou ele vai imprimir 1, ou ele vai imprimir 3, né? Porque ele passou 3 vezes. Só que aqui é C1, aqui é C2 e C3. Pela lógica, ele imprimiria 1. Né? Por quê? Porque ele está mandando imprimir o C1. Agora, olha o resultado, olha. 3. Ele imprimiu 3. Pô, não é esquisito? Veja o resultado. Observe que C1, C2 e C3 fazem referência ao mesmo objeto, a instância de checkout, pois este é o comportamento padrão, que é o padrão é default, do tipo de escopo singleton. Então, quando eu não defino o escopo, ele define singleton, e o singleton trabalha dessa forma. Quando eu capturo um objeto, quando eu instancio, aquela instância vai valer para todos os objetos que eu criar. Tá certo? Voltando àquele nosso papo de banco de dados, quando eu crio uma instância, eu posso, na minha aplicação, várias vezes instanciar vários objetos, tá, referentes àquela instância que eu criei, que vai contar sempre 1. Porque, de repente, você imagina bem, eu compro uma licença para 20 conexões. Só que na minha aplicação, eu fico chamando o objeto para abrir um monte de banco de dados. Pô, será que eu vou queimar todas as conexões? Não. Eu, como usuário, eu vou abrir uma conexão só. Então, teoricamente, 20 usuários vão poder acessar aquele banco de dados que só me permite 20 conexões. Ok? Assim que trabalha o singleton. Por isso, a variável count, propriedade do objeto, né? Ó, desse objeto aqui, ó, count, ó, que é a propriedade desse objeto que eu instancio para essa classe, foi adicionada 3 vezes e apresentou o resultado 3, independentemente da variável impressa, C1 na linha 23. Então, ó, eu estou imprimindo aqui C1, mas cada uma dessas instâncias aqui ele somou 1. Certo? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos alterar a classe checkout, vamos mudar o escopo desse bin. Nós vamos chamar o escopo de prototype. Então, agora, na minha classe checkout, né, porque a gente instancia o checkout aqui, né? Então, se eu tenho que definir o escopo, eu tenho que definir o escopo nela. É na classe checkout que eu tenho que definir o escopo. É aqui dentro. Então, a gente vai inserir o escopo aqui, ó. O que a gente faz aqui? A gente coloca o scope prototype. Então, quando a gente faz isso, automaticamente ele faz esse import, tá, pessoal? De scope aqui. O Eclipse aqui ia brigar comigo. Se eu digitar isso aqui, o Eclipse ia acender uma lâmpadazinha aqui para poder inserir esse import. Tá? Aqui eu estou dizendo que meu scope é prototype. O que muda dentro da minha aplicação? Muita coisa, porque olha só. Agora, ó, a gente vai executar a classe main de novo. Vamos ver o resultado, ó. 1. Com esse escopo prototype, a cada pedido do bin a cada pedido do bin, né, quer dizer, a instanciação do objeto, ó, instanciei aqui, instanciei uma vez o objeto, instanciei 2 vezes, instanciei 3 vezes. O context.getBin, né, que faz essa instância, será criado um novo objeto, ele cria um novo. Por isso, a cada passada em finalizar, o valor da variável sempre será iniciado, por se tratar de um novo objeto. Então,
Quando eu instanciar aqui, ó, quando eu colocar checkout C1 contexto, ele vai lá no checkout, ele vem, cria uma instância, ele cria um objeto. Se eu vier aqui de novo, ele cria um outro objeto. Se ele criou um outro, esse objeto aqui, aquela variável count, essa variável count, ela é zerada. Sempre que eu instancio o objeto, ela começa com zero, que é outro objeto, não é o mesmo objeto. Então, aqui, literalmente, a gente está criando 3 objetos diferentes. Por quê? Porque nós definimos o escopo da nossa classe checkout do tipo prototype. O escopo foi definido do tipo prototype. Tá? Então, aqui, ó, ele vai criar 3 objetos. É por isso que quando a gente manda imprimir aqui embaixo o C1, embora ele tenha instanciado aqui mais 2 vezes, esse cara aqui, ó, é um objeto diferente desses dois. Então, ele vai imprimir um. Porque ele só vai passar lá, naquele método imprimir, né? Ele só vai passar aqui, ó. Eu sou bem repetitivo para vocês entenderem, tá? Ele só vai passar aqui, ó, uma vez. Ele só vai executar isso aqui uma vez. Das outras vezes que ele passou, são objetos diferentes. Então, ele não vai somar. Ok? Dessa forma, a gente tem uma diferença, assim, total, né? Muda completamente o conceito, né, do nosso trabalho. O escopo do nosso componente aqui, ó, muda completamente a forma com que a gente trabalha. Viram como é que é importante esse conceito? Por padrão, a gente usa o singleton. Tá? Aquele primeiro caso que a gente mostrou. Aí, quando você executa, ele sai um aqui. Ó. Agora, vamos fazer uma última implementação para não haver dúvidas quanto ao que fizemos no slide anterior. Então, para não ter dúvida, agora, a gente acabou com esse negócio de C1, C2, C3, tá? Agora, só checkout. Criamos só checkout, ó. Observe as linhas 14, 17 e 20, ó. 14, 17 e 20. Embora eu tenha criado o mesmo nome, ó, checkout, 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 tá vendo? Embora eu tenha criado o mesmo nome, né, eu criei checkout, aqui eu criei o checkout, ó. Utilizamos a mesma variável checkout, mas como o escopo é prototype e não singleton, a cada pedido de bin é criado um novo objeto. Não importa. Quando eu instancio, eles sempre criam um novo. Por isso o valor impresso é 1 e não 3. Tá? Porque teoricamente você viu aqui, é o mesmo nome, né? Da mesma variável, então vai somar 1, 2, 3. Não, senhor. Como o escopo é prototype, ele sempre vai inicializar o objeto. Ok? Bom. Dessa forma, a gente encerra essa nossa aula, onde nós apresentamos, dentro do nosso conceito de injeção de dependência, escopo dos bins.